Bom, vamos lá então, gente. Vamos lá, vamos encaminhando. Hoje chegamos na metade do curso, hein? Chegamos na metade do curso. Vamos ver se hoje eu volto a falar um pouquinho de eletromag, mas pelo menos essa primeira parte ainda é matemática. Fazer uma brevíssima revisão de uma das partes na semana passada. Na semana passada, um dos objetos matemáticos que eu defini... Oi? Já. Por quê? Então vamos lá. Um dos objetos matemáticos que foram definidos foi um campo escalar. Campo, só lembrando, campo é qualquer função cujo domínio é um subconjunto do espaço. O campo escalar é uma função que para cada ponto barra vetor, parênteses, vetor, no espaço, associa um número real. Ok? Então, vamos passar a revisão rápida. Tá? Que potencial. Esse campo escalar eu estou simbolizando por V. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui um domínio no espaço, e o meu campo escalar vai pegar pontos aqui nesse domínio, pontos ou vetores, né? Vamos começar falando que ele vai pegar um vetor. Ó, você tem aqui um vetor R. Quando eu falar vetor R, em coordenadas cartesianas, x na direção y na direção j, z na direção k, de acordo? Ele pega esse vetor R e traz para cá e transforma no número V de R. Isso é um campo escalar. Exemplo de campos escalares. Pressão. A pressão atmosférica é um campo escalar. Para cada ponto no espaço, se associa um valor numérico que é a pressão. Por exemplo, a nível do mar, o que acontece com os valores da pressão? São menores ou maior pressão atmosférica? Maiores. Tudo bem? À medida que você vai subindo, a pressão atmosférica vai diminuindo. Pressão é um campo escalar. Temperatura. Já viram aqueles mapas de temperatura? Aquilo ali é um campo escalar. Cada ponto do espaço eu associo um número. Então, esses são exemplos de campo escalar. Muitas vezes, assim, é que a matemática a gente carece, a gente precisa disso, né? Transformar uma coisa cotidiana numa linguagem mais formal, porque eu vou precisar operar. Então, um potencial escalar, o que ele é? Ele é uma função. No caso mais geral, que eu vou pegar, o domínio está contido no R3, no espaço tridimensional, e ele vai ter um domínio nos números reais. Como o domínio está no R3, eu posso entender que é um ponto de coordenadas x, y, z, ou um vetor x na direção y, y na direção j, z na direção k. Tanto faz. Em que situação que eu vou considerar vetores? Quando eu precisar somar ou subtrair. Tudo bem? Então, o que ele faz? Olha só, eu faço isso, ó. Ele pega um vetor R no domínio e associa um número real que eu chamarei de V de R. Tudo bem? Eu não sei porquê, mas eu estou comovido. Um pouquinho. Não estou comovido, não. Eu não consigo dar uma aula para uma pessoa sabendo que ela não vai entender nada. Então, vou tentar ampliar um pouquinho mais esse resumo aqui. Tá? Embora você não mereça, Mariana. O que acontece? Eu estou aqui no R. Se eu der um pequeno deslocamento aqui no domínio, o que deve acontecer com a imagem? O que você espera que aconteça com a imagem? Vai ter um pequeno deslocamento. Não necessariamente para cima. Pode ser para cima ou para baixo. Eu vou desenhar para cima. Então, o que acontece? Então, eu vou pegar um pequeno deslocamento, e a hora que eu pegar esse pequeno deslocamento no domínio,
vai ficar claro porque, nesse caso, é interessante eu chamar de vetor. Então, aqui eu tinha o vetor R, dei um pequeno deslocamento no domínio, no vetor R mais ΔR. Certo? Soma de vetores. Só para quem está meio perdido, ΔR é esse vetorzinho aqui, ó. Tá aqui o ΔR. Certo, Mariana? Consegue enxergar mesmo que esse aqui é o pequeno deslocamento? Então, o que vai acontecer? A função vai produzir para mim o V de R mais ΔR. Nós vamos trabalhar apenas com campos escalares diferenciáveis. O que é um campo escalar diferenciável? Um campo escalar diferenciável, que é o que a gente vai trabalhar na física, é só você... Escolha aí dos campos escalares que eu falei, qual que vocês querem imaginar? Vamos imaginar um campo de temperatura. Você tem um mapa de temperaturas aqui, ó, tá bom? Tem um mapa de temperaturas. Aí você vem aqui, que a temperatura está marcando 100 Kelvin. Se eu mudar um pouquinho, o que você espera que aconteça com a temperatura? Mude. Mas se eu mudar um pouquinho, o que você espera que aconteça com a temperatura? Mude pouquinho. Ok? É isso que a gente espera desse campo escalar. Que eles sejam bem comportados. Quanto menor a mudança no domínio, menor é a variação. Tudo bem? Em outras palavras, para eu conseguir mensurar isso, eu vou dizer que eu quero o seguinte, olha, a variação no domínio, eu quero que ela seja diretamente proporcional, perdão, a variação nos valores da imagem, eu quero que a variação nos valores da imagem, que é esse comprimento aqui, ela tenha uma relação linear, não faz sentido eu falar diretamente proporcional, porque ali é um vetor, mas que ela tenha uma relação linear com a variação no domínio. Aproximadamente linear. O que é aproximadamente linear? Então eu quero que aconteça aqui, ó. V de R mais ΔR menos V de R. Essa é a variação no domínio, perdão, na imagem. Eu quero que ela dependa de maneira linear da variação, ou melhor, do incremento dado no domínio. Tudo bem? Mas se eu quero que tenha linear, quer dizer que tem que ter alguma coisa multiplicando aqui. Tá bom? Para que as coisas façam sentido, olha aqui do lado de cá, eu tenho um escalar. Então, e do lado de cá eu tenho um vetor. Traduzindo, quem vai vir multiplicando aqui tem que ser alguma coisa que ao multiplicar um vetor me dá como resultado o escalar. Então tem que ser um outro vetor. Este vetor é a derivada do campo escalar. Tudo bem? E a derivada do campo escalar, isso daqui está detalhadinho lá na aula, tá, Mariana? É o que a gente chama de campo gradiente. Tá certo? Então o campo gradiente, ele vai fazer essa conexão aqui, ó. Tá? Eu vou dizer que esse aqui é o gradiente de V no ponto de coordenada R, produto escalar com R. Isso significa dizer que o meu campo é bem comportado, que o meu campo é diferenciável. Pequenas variações, pequenos incrementos dados no domínio, produzem pequenas variações na imagem. Por pequenos eu entendo que eu consigo estabelecer uma relação de linearidade. Entretanto, a variação na imagem é um escalar, ao passo que o incremento no domínio é um vetor. Então, o que eu faço? Eu preciso de alguém, de um vetor, que para fazer o produto aqui, dê lá um escalar. Esse vetor, ele é quem? Ele é um campo vetorial. Ele é chamado campo gradiente. Tudo bem? Por que ele é um campo vetorial? Primeiro, você está vendo que ele é um vetor.
Tá todo mundo vendo que o campo derivado, olha o tanto de nome que eu estou falando. O campo derivado, primeira coisa que você está vendo que esse campo é um vetor. Tudo bem? Todo mundo está percebendo percebeu que aquele campo é um vetor? Então tá bom. Uma vez percebido que aquele campo é um vetor, qual é o domínio dele? Ele não atua nos pontos de R. Então eu posso dizer o seguinte, olha. Aqui, ó. Note que, dá uma olhada, isso daqui, o campo gradiente, ele é uma função, não está atuando em R, mas R são pontos do domínio D. Então, ele está no domínio D, contido no R3, e o contradomínio? R3. Porque o gradiente não tem que fazer um produto escalar com ΔR? Qual a dimensão de ΔR? Está em qual espaço? Está no R3. Então, vetores no R3 só fazem produto escalar com vetores no R3. Portanto, o gradiente, o domínio está no R3 e o contradomínio também está no R3. Portanto, o gradiente é um campo vetorial. Tudo bem? O que esse campo vetorial faz? Agora eu vou... Assim, campo vetorial é um negócio muito legal. Eu não vou querer calcular a derivada de campo vetorial. Como eu não vou querer calcular a derivada em campo vetorial, quando eu vou falar de campo vetorial, na maioria das vezes aqui eu não vou entender como vetor não, vou entender aqui como ponto. Tá bom? Não teria problema em entender como vetor. Tá certo? Não dá... Não, vamos colocar como vetor, mas é mais normal, porque um campo vetorial, se eu fosse tentar fazer o desenho, eu precisava de 3 dimensões para o domínio e 3 para a imagem. Só como que a gente representa um campo vetorial? Domínio e imagem no mesmo lugar. Só que aí, quando é domínio, você entende como ponto, quando é imagem, como vetor. Então, para cada ponto do espaço, você associa um vetor. Por isso que é um campo vetorial. Essa que é a ideia. Tá bom? Mas para ficar mais fácil a minha anotação, eu vou colocar assim, ó, para cada R, ele associa o campo gradiente em R. E na aula passada, eu vi com quem estava presente que o campo gradiente, em coordenadas cartesianas, ele é esse aqui, ó. Derivada parcial de x na direção y, mais derivada parcial em y na direção j, mais derivada parcial com relação à coordenada z na direção k. Esse é o campo gradiente. Tudo bem? Qual vai ser a pergunta que vai ser feita, que aqui é onde eu quero chegar? O campo gradiente é um campo vetorial. Em quais condições, dado um campo vetorial, como é que eu sei se esse campo vetorial é ou não um campo gradiente? Entenderam a pergunta? Eu tenho um campo vetorial. Qualquer. Por exemplo, o campo elétrico. O campo elétrico é um campo gradiente? Para ele ser um campo gradiente, tem que existir um campo escalar, que a hora que eu derivar, eu volto e caio no campo elétrico. Entendeu? Porque o campo gradiente até seria mais intuitivo, eu vou falar mais, vou usar sempre os dois nomes, o campo derivado. Certo? Será que o campo elétrico é um campo derivado? Porque aí fica mais intuitivo, né? Se ele for um campo derivado, deve existir um campo escalar, que a hora que eu derivar, eu obtenho o campo elétrico. Se isso acontecer, qual a vantagem que eu tenho? A vantagem que eu tenho é que qual é mais fácil de operar?
Qual que vocês acham que deve ser mais fácil de operar? Campo escalar ou campo vetorial? Campo escalar. Aí, ao invés de eu ficar fazendo aquele monte de cálculo de integral, eu calculo o campo escalar, integro tudo o campo escalar, que aí é uma integral só, e depois calculo o campo derivado. Calculo o campo gradiente. Essa é a ideia. Tudo bem? Então, nessa primeira parte da aula, eu só vou mostrar algumas propriedades do gradiente. E aí depois dessas propriedades, vai dar para a gente saber identificar, poxa, será que um determinado campo será que um determinado campo é um campo... Será que ele é um campo vetorial? Um campo derivado? Será que um campo vetorial é um campo gradiente? Vamos ver. Então vamos começar aqui. Antes de eu falar das propriedades do gradiente, vamos lá. Isso daqui é uma aproximação. Como é que aquela aproximação fica melhor? À medida que eu diminuo, quem? O incremento no domínio. À medida que eu diminuo o ΔR. Portanto, eu posso fazer outra coisa aqui, ó. Perceba. Vamos lá. Isso aqui tudo ainda faz parte da revisão, tá, Mariana? Perceba o seguinte, olha. Se eu pegar o limite, quando o módulo do incremento no domínio tende a zero, o que eu estou fazendo? Presta atenção. V de R mais ΔR menos V de R pelo módulo de ΔR vai ser igual. Dá uma olhada aqui para mim. O que eu fiz? Eu posso entender que eu dividi os dois lados da equação pelo módulo de ΔR. Tudo bem? E passei o limite. Então, do lado de cá. Agora, vê do lado de cá o que acontece. Quando eu divido aqui por ΔR, pelo módulo ΔR, vai ficar vetor ΔR pelo módulo de ΔR. O que é isso? O que é um vetor dividido pelo seu módulo? É um vetor unitário. É um versor na direção do ΔR. Então, quando eu passar o limite, tanto faz. Porque ele já é um versor, ele tem módulo 1. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar simplesmente o gradiente de V no ponto R, produto escalar com o versor U. Deixa eu só deixar claro que o versor U é o vetor unitário ΔR pelo módulo ΔR. De acordo? Ah, mas por que é isso? Quando você olha do lado de cá, esquece o limite. Você olha que aqui está o quê? Variação da função dividido pelo módulo da variação no domínio. Você está calculando uma taxa de variação. Só que essa taxa de variação que você está calculando é ao longo de uma direção específica. Então aqui, por exemplo, você resolveu essa conta que deu 3, significa, olha só, significa que cada unidade que você variar no domínio, eu estou aqui no domínio, aí eu ando uma unidade para cá, indica que aqui vai subir 3. Entretanto, esse 3 só serve se eu andar ao longo dessa direção. Ao longo do caminho ΔR. Tudo bem? Portanto, isso daqui é chamado a derivada direcional. Derivada direcional. Derivada direcional do campo escalar ao longo da direção definida por ΔR, ou que eu chamei de versor U. Tudo bem? Vou até dar uma anotação que ela é mais interessante. Ó.
Aliás, foi a partir daqui que eu cheguei nessa conclusão, né? Isso aqui é a derivada com relação ao versor U do potencial no ponto R. Ok? Aquilo ali é a derivada direcional. Tamo junto? Ok? Quando eu olho para a derivada direcional, olha que interessante. Ó, o que a gente tem? Que a derivada direcional, ponto R, é igual produto escalar do gradiente pelo vetor U, né? Mas como é que eu calculo um produto escalar? Módulo do primeiro módulo do segundo. Quanto que é o módulo do segundo? U é um versor. Quanto que é o módulo de um versor? 1. Módulo do segundo vezes cosseno do ângulo formado entre eles. Observou aquilo ali? Olhando para aquela expressão, me diz o seguinte: qual é o máximo valor possível para a derivada direcional? Fala, o que você está pensando, Mariana? Porque eu tenho aqui a derivada direcional calculada por isso aqui. Qual que é o máximo valor que isso aqui pode dar? Quanto? Não. O máximo valor do cosseno é 1. Mas vai por esse caminho. Qual é o máximo valor da derivada direcional? Fala no que você está pensando, senão não consigo. Como que é calculada a derivada direcional? Está escrito aqui, só me responde. Módulo gradiente vezes cosseno de θ. Qual que é o máximo valor do cosseno de θ? 1. Então, qual o máximo valor para a derivada direcional? Módulo do gradiente. Ficou mais claro? Então, olha só. O gradiente em um ponto, porque ó, toda vez que eu calculo o gradiente, eu estou calculando o gradiente no ponto. O módulo do gradiente no ponto, ele te dá a máxima derivada direcional. Mas quando que a derivada direcional é máxima? Quando o cosseno for 1. Quando que o cosseno é 1? Quando o ângulo é quanto? Quando o ângulo é 0. E então o ângulo vai ser 0 quando o gradiente estiver na mesma direção que o vetor unitário no qual a derivada está sendo calculada. Então, por isso a gente chega à seguinte conclusão. O vetor gradiente aponta para a direção de máxima variação da função. Tudo bem? O vetor gradiente aponta para a direção de máxima variação da função. Então, se eu estou aqui num ponto, eu quero saber, cara, para onde que eu tenho que dar o incremento de modo que a função varie o mais rápido possível? Eu tenho que ir para a direção do gradiente. Tudo bem? Então, olha que as propriedades que a gente já tirou do gradiente. O gradiente, ele te dá a direção e o sentido da máxima variação da função. Vamos pensar que isso daqui seria, por exemplo, aqui gasto das empresas, gasto de uma empresa. Eu estou falando gradiente tridimensional, mas ele pode ser em 400 dimensões. Vamos imaginar tridimensional. Imagine que o cara abriu uma empresa que ele tem 3 tipos de gasto. No eixo X está o gasto com pessoal. No eixo Y está o gasto com manutenção de materiais. E no eixo Z está o gasto com compra de produtos. Tudo bem? Se ele quer saber como é que o gasto é potencializado, ele calcula o gradiente. O gradiente vai dar a direção. Se for, por exemplo, se o gradiente estiver na direção 1, 3, 5, olha o que está indicando. Que isso daqui tem uma contribuição 5 vezes maior que
que é a primeira coordenada. A primeira coordenada, o que eu falei que era mesmo? Pessoal. A segunda coordenada? Manutenção e produtos para serem comprados. Ou seja, se eu tiver que controlar alguma coisa para diminuir o gasto, o que é melhor? Para diminuir o produto. Entenderam qual que é a ideia? Agora olha lá, qual que é o menor valor, qual que é o menor valor da derivada direcional? Qual o menor valor do cosseno? Não. Não. Menor valor do cosseno, menos 1. Certo? Se o menor valor do cosseno é menos 1, qual o menor valor da derivada direcional? Menos o módulo do gradiente. Isso é quando o gradiente e o vetor fizerem 180 graus. Então o gradiente ele te dá a direção de máxima variação, só que ele também te dá o sentido de mínima variação. Tudo bem? Entendido aqui algumas das propriedades do gradiente? Tá? E aí tinha um outro detalhe. Tem um outro detalhe que eu vou aproveitar esse desenho aqui. Não vou não. Que é um... Vou deixar tudo que vem no cantinho. Vamos lá. Ó. Aqui. Aqui. E aqui. Ó. Aqui é o valor do potencial. Aqui é o subconjunto do R3. E aqui é um intervalo na reta real. Desde A até B. O que acontece? Daqui para cá eu sou capaz de criar uma função. O que a função daqui para cá faz? Eu vou chamar essa função de lambda. Lambda, vou até escrever ela aqui, ó, ficar bonitinho. Lambda é uma função que para cada número real no intervalo AB, ela associa alguém no domínio D. Só que o domínio D está no R3. Então ela é uma função que para cada número real associa um ponto no R3. Ou um vetor no R3. Tá? Quando eu junto todos os pontos que são imagens de lambda, eu vou ter isso aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho, por exemplo, ó, o lambda de A, o vetor, e aqui o lambda de B. Eu tenho um, lembra do nome? Lembra do nome, Matheus? É um caminho no R3. Por outro lado, daqui para cá, eu tenho o potencial. O potencial sai de D e chega em R. Tudo bem? Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer esse caminho aqui, ó. Eu quero um caminho que sai daqui e vem direto para cá. Traduzindo, eu quero o V, ele não vai estar atuando em todos os pontos do domínio D. Ele vai estar atuando apenas em lambda de T. Isso aqui é a mesma coisa que a função composta, né? V composta com lambda de T.
Ok? Essa é uma função real de uma variável. Porque é como se ela ignorasse o meio. Então ela sai dos números reais e termina nos números reais. Portanto, se eu derivar essa função, eu vou ter o quê? Eu vou ter um número real, que é derivado de uma função real de uma variável, é um número real. Também vimos na aula passada, não dá para eu demonstrar agora, mas que a derivada disso daqui é o seguinte, ó, v de lambda de t, eu ia falar para a Cat, ia deixar a mensagem para a Cat, que se ela reprovar agora, ela não tem chance de formar esse ano. Mas ela ainda tem. Porque se reprovar agora, Eletromag é obrigado a oferecer semestre que vem. O que não é obrigado a oferecer é a mecânica. V de lambda de t, se eu derivar, a gente viu que, cara, a matemática é legal por isso. Vai seguir a regra da cadeia. Tá? Como é que é a regra da cadeia? Eu derivo a de fora. Mas a de fora é um campo escalar. Quem é a derivada do campo escalar? O gradiente. Então, é o gradiente de V atuando em lambda de t, que é um vetor, vezes a derivada desse, vezes lambda linha de t, que é o vetor velocidade. A gente chegou nisso. Com isso, o que eu obtive? Olha só. Quando é que essa derivada... olha só. Esquece primeiro que eu estou falando disso daqui, de não sei o quê. Só pensa que isso aqui é a derivada de uma função de uma variável. Quando é que a derivada de uma função de uma variável é nula? No ponto de máximo ou ponto de misto. Ou quando essa função é constante. Tudo bem? Constante. Agora, olha para essa expressão. Quando é que essa derivada é nula? Quando o vetor gradiente, produto escalar com o vetor velocidade, for zero. Quando que um produto escalar é zero? Quando que um produto escalar é zero? Como calcula o produto escalar? Módulo de um vetor, módulo do outro, cosseno do ângulo. Quando que isso é zero? Quando o cosseno é zero. Quando que o cosseno é zero? Que ângulo que tem que fazer? 90 graus. Então essa derivada vai ser zero quando o gradiente for perpendicular ao vetor velocidade. Certo? Mas ser perpendicular ao vetor velocidade, então significa que ele é perpendicular à curva também. Então, olha outra propriedade do gradiente. As curvas às quais o gradiente é perpendicular são curvas que não alteram o valor do campo escalar. Mais para frente nós vamos dar um nome para essas curvas. Tudo bem? Acabei a revisão. Vamos ver algumas propriedades do gradiente. Oi? Propriedades. Deixa eu ver se eu vou falar de propriedades mesmo. Não. Não falarei de propriedades agora, não. Deixa eu ver que eu quero ver onde que eu quero chegar. Tá. Tá bom. Vamos fazer uma outra revisão. Lá em mecânica clássica, chegou um momento que o Vaikajin está trabalhando muito com vetores.
Seria mais interessante eu transformar essas operações com vetores em operações com escalares. O que eu fiz? Vocês lembram? O que eu defini? Eu defini uma grandeza que transformaria, mudaria a maneira da gente atuar. Ao invés de eu atuar com, como chama? Ao invés de com vetor, eu atuaria com escalares. Essa grandeza foi a grandeza trabalho. Trabalho de uma força. Certo? Trabalho de uma força. Só que agora eu vou trocar, eu vou manter o nome trabalho de uma força, mas eu vou falar trabalho em um campo vetorial. Porque força nada mais é que um campo vetorial. Tá certo? Lá a gente teve a seguinte ideia. Foi o seguinte, olha. Uma vez que eu tenho força, ela causa mudança na velocidade. Por exemplo, se eu tenho um sisteminha aqui, a velocidade está para cá. E eu aplico uma força para cá. Chama essa força aqui F1. O que essa força F1 vai fazer com esse sistema? Desembucha. Vai fazer o quê? Não, o deslocamento ele já teria, mesmo sem força, tem velocidade. Por que vai ter aceleração? Porque essa é a função de uma força. A função de uma força é acelerar. Acelerar é mudar a velocidade. Só que quando eu falo mudar a velocidade, está cru ainda, porque velocidade é um vetor, ela tem módulo, direção e sentido. Que tipo de mudança essa força vai causar nessa velocidade? Essas horas a gente desanima da vida. Aumentar o módulo. Certo? Essa força é uma força que aumenta o módulo de V. Tudo bem? Tá. E se eu tiver uma força, ó, a velocidade está para cá, e aí eu venho e aplico uma força para cá. F2. O que essa força vai fazer? Diminuir o módulo de V. Certo, perfeito. Então, essa força diminui o módulo de V. Perfeito, meus amiguinhos. E se eu tiver uma força assim agora? O mesmo V, só que agora a minha força é assim. Porque uma conclusão que eu posso ter é o seguinte: forças paralelas à velocidade mudam o módulo da velocidade. Se ela for completamente paralela ao vetor velocidade, ela aumenta o módulo do vetor velocidade. Se ela for antiparalela, ela diminui o módulo do vetor velocidade. E essa daqui, que não é nem paralela nem antiparalela? Ela é perpendicular, mas o que ela faz? Mudar. Ô, Mariana, você pensou certo, só que o vocabulário está errado. Tá? É muito comum errar isso. Não, porque assim, quando eu falo sentido, só faz sentido eu falar em sentido quando eu já tenho uma direção dada. Não faz, por exemplo, aqui, ó. Que direção é essa? Que direção é essa? Horizontal. Não, tá. Direção horizontal. Que sentido você tem? Para frente e para trás. Que direção é essa? Que sentido você tem? Para cima e para baixo. Então não dá para eu comparar. Entendeu? Então não dá para eu falar se muda a direção e sentido. Muda a direção.
A partir do momento que mudou a direção, são outros sentidos que terão. Mas, de novo, o raciocínio está certo, é só acerto de linguagem. Tá certo? Então, essa força aqui, ela muda direção de V. Essa força, eu não quero analisar nesse momento. Eu quero apenas analisar forças que mudam módulo de Z. Módulo de V. Isso daqui eu levo para uma outra área, talvez até na geometria, para eu entender as trajetórias. Tá bom? Bom, mas aí o caso mais geral, então, vai ser isso aqui, ó. Eu tenho uma velocidade para cá. E eu vou ter uma força aqui assim. F4. E agora? O que essa força faz? Essas componentes paralelas são chamadas componentes tangenciais, que mudam o módulo da velocidade. A perpendicular é chamada de componente centrípeta, responsável por mudar a direção do vetor velocidade. E agora? O que essa força vai fazer? Responde o que vocês estão com dúvida, porque para mim a resposta é rápida e óbvia. Vai mudar o quê? Que componente? Gente, força muda a velocidade. A minha pergunta é: que tipo de mudança na velocidade essa força vai causar? No módulo? Mas para mudar o módulo, ela teria que ser paralela. Vai mudar o módulo e a direção. Porque essa força, se eu decompor, ela tem duas componentes. Ela tem uma componente paralela ao vetor velocidade. E ela tem uma componente que é perpendicular ao vetor velocidade. Essa componente paralela muda o quê? Muda o módulo. A componente perpendicular muda o quê? A direção. Qual é a que eu estou preocupado? A componente que muda o módulo. Que eu estou preocupado agora. Tá? Então eu defino uma grandeza que vai relacionar só essas coisas. Então a grandeza que eu vou definir dessa forma. Ó. Eu vou chamar trabalho da força F. O trabalho pode ser positivo como pode ser negativo. Tá bom? Eu vou dizer que ele é positivo quando a força atuar no sentido de aumentar o módulo da velocidade. Vou dizer que ele é negativo quando ela atuar no sentido de diminuir o módulo da velocidade. Como quem muda o módulo é só a componente paralela, então eu vou definir o trabalho da seguinte forma. Módulo da componente paralela. Como eu não quero que envolva a grandeza tempo, ao invés de eu multiplicar pelo módulo da velocidade, porque a velocidade envolve tempo, eu vou multiplicar pelo espaço. Pelo módulo ΔS. Isso se a força for constante. Tudo bem? Só que aí você olha, tem um casinho bem simples. Se eu falar, esse ângulo aqui é θ. Esse ângulo θ que eu marquei, ele é o ângulo entre o vetor força e a componente paralela. Só que ele também é o ângulo entre o vetor força e o vetor velocidade. Ele também é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. De tal modo que eu posso escrever esse da carinha aqui da seguinte forma. Ele é módulo de F cosseno θ. E aí essa nova grandeza que eu estou definindo, que é o trabalho de uma força, essa nova grandeza que eu estou definindo, que é o trabalho de uma força, ele passa a ser entendido como módulo da força, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo. Módulo de uma força, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo. O que é isso? Produto escalar. E aí eu não preciso nem colocar o mais ou menos. Porque, olha só, em que situação o trabalho é negativo? Quando ele atuar no sentido de frear. Quando atua no sentido de frear, o ângulo θ é maior que 90.
Cosseno de ângulos maiores que 90 já dá negativo por si só. Então eu posso definir o trabalho como sendo F, tudo escalar, delta S. Só que aí os alunos mais críticos perguntam, tudo bem, mas o que eu posso até ver mais para frente onde é que isso vai simplificar em cálculos matemáticos. Mas gostaria de uma explicação concreta. Qual o significado do trabalho? Ainda não tem. Ainda não tem um significado para trabalho. Tá certo? Para a gente, por enquanto, eu vou entender trabalho apenas como algo que é produzido pela ação de uma força no espaço. Presta atenção que eu estou escrevendo trabalho de uma força. Então, quando eu falar trabalho, cada força que eu buscar, cada campo de forças que eu buscar, é um trabalho diferente. Tá bom? E esse que eu coloquei aqui, ele está um caso muito simples. Porque aqui eu construí, não falei, mas está embutido, que é ao longo de uma linha reta, e que a força é constante. E se a força não for constante? E não for ao longo de uma linha reta? Aí nós vamos ter que usar da matemática que a gente conhece. E nós vamos construir isso agora. Vamos imaginar, por exemplo, vou colocar aqui uma ilustração. Olha só. Então aqui, já voltamos para o espaço tridimensional. Isso aqui eu estou indo rapidinho, porque por incrível que pareça, eu já fiz isso em mecânica clássica. Mas às vezes só eu lembro das coisas que eu fiz. Ó. Eu quero calcular. Ali tem um campo de forças. Certo? Tem um campo de forças nesse espaço aqui. Eu vou até dizer que esse campo de forças F, tem um campo de forças F, vou até dizer, para ficar mais fácil, que ele é do R3 na R3. Entretanto, eu só vou analisar o campo de força F ao longo daquele caminho ali. Tudo bem? Traduzindo, melhor ainda, cada ponto aqui, ó, é um ponto, né? Então, o campo, peguei um ponto na R3, associo um vetor. Está aqui o vetor F1. Peguei um ponto na R3, associo um vetor. Está aqui o vetor F2. Peguei um ponto na R3, associo o vetor. Está aqui o vetor F3 e por aí vai. Até o último F ali. Tá certo? E aí eu quero calcular o trabalho. E calcular o trabalho ali vai ser complicado, porque eu não posso usar essa equação. Porque a equação força vezes deslocamento, ela só válida para quando a força é constante. Porém, eu criei uma grandeza escalar. E aí, se eu quiser calcular o trabalho total, basta eu calcular o trabalho nesse pedaço, mais o trabalho nesse pedaço, mais o trabalho nesse pedaço, e somar tudo, porque é um escalar. Só que aí você poderia, com toda razão, mas como é que você calcula o trabalho nesse pedaço? Por exemplo, eu vou pegar aqui pego aqui um vetorzinho aqui, ó. Esse seria o meu vetorzinho delta S. Como é que eu calcularia o trabalho ali? Porque eu não posso fazer simplesmente produto escalar F com delta S, porque eu não sei se aquela força é constante. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ele está ao longo de um caminho, né? Então eu vou ligar aqui um caminho. Vou criar uma outra função, domínio A ao domínio B, que para cada número natural, ela associa um vetor, que é o vetor posição R de t. Não estou mais chamando o caminho de lambda. Estou chamando ele de R de t. Tudo bem? Eu posso aproximar. Eu posso aproximar o trabalho nesse pequeno pedaço. Ó, note que o trabalho nesse pequeno pedacinho
pode ser aproximado como F. Ah, mas qual F? Porque o F está atuando ao longo de um monte de pontos, né? Vou pegar um R qualquer aí no meio. Pode ser o R1, R2, colocar um índice aqui. Vezes o delta R1. Essa aproximação é boa? Não sei. Depende do quanto que a força varia ali dentro. Mas como é que eu garanto porque a força varia pouco no intervalo? Fala alto, pegando um intervalo pequeno. Então, olha a ideia. Eu não vou pegar só um intervalinho. Eu vou pegar um monte de intervalinhos. Vou pegar um monte de intervalinhos. Como eu quero trabalho total, o que eu vou fazer com esse monte de intervalinho? Vou somar esse possível trabalho ao longo desse monte de intervalinho. De 1 até N. De acordo? E para garantir que é igual ao trabalho, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Passar o limite. Que limite que eu vou passar? Do N tende a mais infinito. O que é aquilo? Uma integral. Mas é uma integral diferente. É uma integral do quê? De linha. E ela é uma integral de linha, que eu vou denotar dessa forma aqui, na qual o meu integrando é um produto escalar. Então, eu estou com uma integral de linha, na qual o meu integrando é um produto escalar. Ah, mas como é que eu resolvo essa integral de linha? Eu posso olhar para o próprio... eu não vou demonstrar, mas eu vou dar uma ideia. Delta R é o vetor de deslocamento, né? Variação do vetor de deslocamento. Variação do vetor de deslocamento pode ser o vetor velocidade vezes o tempo, né? Tudo bem? Então você escreve isso aqui como vetor velocidade R ponto delta T em si. Aí a tua integral deixa de ser integral de linha. Porque agora o teu elemento que está ficando cada vez menor é o intervalo de tempo. Ela passa a ser uma integral simples. Tudo bem? Ok? Entendido, Mariana? Então tá. Entendido? Já é assim. Sabe aquelas aulas de geometria que você fazia todos os exercícios só para passar na matéria, nunca prestou atenção? Chega aqui e faz tudo diferença. Faz tudo diferença. Mas não adianta a gente falar. O que acontece? Olha isso daqui. Ó. Vamos tentar, deixa eu ver que horas, antes de ir para o recreio, vocês vão comer alguma coisa, né? Então tá. Vamos fazer uma pausa aqui, ó. Pausa. Nós temos isso daqui, ó. Dado um potencial aí, ó. Um campo escalar com domínio D, contido na R3, em R. Temos o que nós temos? Que essa entidade aqui é o quê?
O que é aquela entidade? Não, ele é o gradiente, é o nome, mas ele é o quê? Em termos matemáticos, ele é o quê? Ele é um campo vetorial. De acordo? Ele é um campo vetorial. Se esse cara é um campo vetorial, faz sentido eu calcular o trabalho daquele cara. Certo? Tudo bem? Olha que legal, vamos calcular o trabalho do campo gradiente? Trabalho do campo gradiente de algum potencial. Ó, vai ser fácil, né? Eu vou usar a notação de limite, tá bom? Vou usar a notação de limite. O trabalho do campo gradiente vai ser limite, quando n tende a infinito, somatório, com i variando desde 1 até n, gradiente, aí o campo, né? Pro escalar, delta RI. Não é isso? Poderia, mas eu não é isso que eu quero, não. Isso aí eu vou fazer na próxima aula. Só quero que vocês observem o negócio. Porque a gente acabou de ver o seguinte, ó. O produto escalar do gradiente com delta R é aproximadamente a variação do campo escalar. Que era V de R mais delta R menos V de R. Aproximadamente. Mas quando que esse aproximadamente virava uma igualdade? Quando o delta R era muito pequeno. Opa, é o caso. Fala, Mariana, não estou entendendo, você está rezando para mim. Eu poderia substituir tudo isso aqui por quê? Pela variação do potencial. Um delta V de R com índice I, né? Tudo bem? Ok? Então, olha o que acontece. Cara, que negócio legal, hein? Gradiente de V. Isso aqui é igual ao limite, quando n vai para mais infinito, do somatório i variando desde 1 até n, da variação do potencial, né? Tudo bem? Seria um potencial num R com índice I mais 1, certo? Menos um potencial num R com índice I, só para ficar mais fácil. Tudo bem? Potencial num R com índice I mais 1, menos potencial num R com índice I. Mas, meu povo, por exemplo, vamos fazer que o N... peraí se eu fiz certo. Eu estou começando meu I no 1, né? Não está errado, mas não vai ficar legal. Eu vou começar meu I no 0. Não, pode ser no 1. Não é nada, não. Vamos começar no 1. Significa que, qual é a primeira posição? R1. Então, se eu começar no 1, vai ficar V de R2 menos V de R1. Vou colocar aqui em cima. Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar V2 menos V1. Só para ficar mais fácil. Aí, mais. Agora, o I é 2. Quando o I for 2, aqui vai ficar o quê? V3 menos
V2. Mais. Vamos dizer que parou no 4. Olha o que aconteceu. V2 foi embora com V2. V3 vai embora com V3. Quem que sobra? Só sobra a posição inicial e a posição final. Tudo bem? Só vai sobrar a posição inicial e a posição final. Todo mundo? Show de bola? Só vai sobrar a posição inicial e a posição final? Então não vou nem precisar passar o limite. Então vai ficar só a variação do campo escalar. Vocês ainda não perceberam o quão é forte esse argumento. O que acontece? O trabalho de um campo gradiente, você lembra o que você perguntou? Eu não vou precisar escrever ou... Eu não preciso. O trabalho de um campo gradiente independe do caminho. O trabalho de um campo gradiente só depende da posição inicial e da posição final. Certo? Então, olha só. O trabalho de um campo gradiente só depende da posição inicial e da posição final. O trabalho de um campo gradiente independe do caminho. Essa é a primeira forma que eu vou utilizar para tentar identificar se um campo vetorial é um campo gradiente. Eu olho o trabalho dele. Será que o trabalho dele independe do caminho? Se o trabalho dele independer do caminho, ele é um gradiente. Aí, se ele for um gradiente, qual que é a minha próxima busca? Sabendo que ele é um gradiente. Já tá bom. Ele é o gradiente de quem? Não, de quem? Porque ele é o gradiente de algum campo escalar. Porque a minha questão é, eu vou perguntar, o campo elétrico é um campo gradiente? Se ele for um campo gradiente, existe um campo escalar, existe um campo, ou melhor, se o campo elétrico for um campo derivado, ele é derivado de quem? Então, mas quem? Quem é que eu derivo que eu chego no campo elétrico? Essa é a pergunta que eu vou ter que responder. Se ele for um campo gradiente. E como é que eu vou verificar se ele é ou não um campo gradiente? Verificando se o trabalho dele só depende da posição inicial e da posição final. Tudo certo? Cenas